Bom dia! Entrou e saiu o vídeo aqui, 6 horas da manhã. Seja muito bem-vinda, cada um que vai chegando para nossa semana, para o nosso Clube da Constelação Online. Bom dia, Val, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rê. Jane, bom dia, bem-vinda. Carmen, bem-vinda. Todas bem, dormiram bem, acordaram felizes, dispostas para a gente continuar essa leitura e essas reflexões. Bom dia, Dirleire, bem-vinda. Carmen, marido está bem? Elisa, bem-vinda, bom dia. Receba nosso abraço, feliz por você estar aqui novamente. Dani, bom dia, bem-vinda. Val, agora você pode conversar aí com a Carmen, com a Elisa, entrar em contato. Todas elas fizeram o próprio 21 da Quintara. A Val me contou que comprou, que está estudando. Dá para trocar aí figurinhas com quem fez. Bom dia, Elaine. Bom dia, Dani. Bem-vindo, bem-vindo. Que bom que o marido está ótimo. Da Carmen, né? Que passou pelo cateterismo. Que bom que tá ótimo. Vou ajeitar aqui pra gente começar o nosso dia. Alguém viu o eclipse ontem do sol? Quem foi na rua olhar o eclipse na tua região apareceu? Aqui a gente estava com tanta nuvem em cima do sol que não sei se dava para ver ou se não dava. Eu tentei ver, mas não consegui. Era só parcial, só um pouquinho que ia aparecer pra gente, né? A review, que legal. Cris, bem-vinda, bom dia. Denise, bem-vinda, bom dia. Eu lembro da minha infância. Eu devia ter uns 11, 12 anos. A Dani falou que lá não deu pra ver. Eu estudava num colégio enorme e teve eclipse total. E a gente levou raio-x, a folha do raio-x, pra gente poder ficar olhando, que disseram que assim podia olhar e não prejudicava a visão. Foi um fenômeno muito lindo. A Carmen disse que foi, mas não deu para ver nada. A Elisa disse que tá em Campinas e lá tá muita chuva, então também sem sol para ver, né? Eu vi uma amiga minha postando uma foto que estava na praia em Santa Catarina e lá ela conseguiu ver um pouquinho. Bom dia, Denise, né? Então ontem, eclipse é momento de olhar para as sombras, eu digo, né? E limpar e purificar. E aí tá em sincronia com o que a gente começou fazendo ontem, com tomar consciência. E hoje a gente vai dar sequência nesse movimento essa semana, para a gente chegar no final dessa semana bem alinhado com como a gente quer estar a serviço dessa vida, nessas realizações para o ano de 2021. Então, para isso a gente já vai começando. Já deu 5 minutinhos aí, a maioria das pessoas já chegaram. A gente vai começar a fazer uma meditação consciente e eu vou fazer uma proposta para vocês realizarem hoje em algum momento do seu dia. Ela não vai ser feita aqui. Vou fazer aqui com vocês um pouquinho de meditação, desse centramento, para vocês fazerem essa atividade hoje durante o dia. Então, pode fechar os olhos. E para quem for chegando, fica atento
segue os movimentos e faz a prática junto da meditação, né? Então, sempre lembrando, o corpo fica alinhado. Se você está sentado no chão, aí a postura pode ser de índiozinho. Se você está sentado numa cadeira, aí o ângulo das pernas deve estar em 90 graus com o joelho, né? E os pés bem alinhados no chão, coluna alinhada, as mãos em cima da coxa, te ajusta na cadeira. Amplia essa consciência corporal. Perceba todo o teu corpo. E agora vai respirando de forma suave e profunda. E pergunte-se: como seria ser mais gentil comigo? Como seria ser mais gentil comigo? Faça a pergunta, não traga respostas, vá só percebendo o teu corpo. Vai mantendo a respiração suave e profunda. Como seria ser mais gentil comigo? Como alguém já ferido deveria ser tratado? Como alguém já ferido deveria ser tratado? Vai respirando e faça as perguntas. Como alguém ferido deveria ser tratado? Será que alguém nunca foi ferido? Respire e faça a pergunta. Será que alguém nunca foi ferido? Amplia a respiração na região do teu peito, expande. Será que alguém nunca foi ferido? Quem muito fere, o que carrega? Respira. Quem muito fere, o que carrega? E volta a perguntar: como ser mais gentil comigo? Como ser mais gentil comigo? Como ser mais verdadeiro,
verdadeira comigo. Mantenha a respiração, tua conexão, terra, céu, coração, fala, fluxo da vida que percorre você nesse instante. Mantenha consciência dessa respiração ritmada entre inspiração e expiração. Como seria cuidar de mim mesmo? Como seria cuidar do meu nascimento? Como seria cuidar diferente do que mamãe cuidou? Respira. Como seria cuidar diferente do que mamãe cuidou da minha criança? Tem a respiração. Como seria cuidar do que aconteceu de dor para essa criança que eu fui um dia? Como seria cuidar das dores dessa criança que eu fui um dia? Como será olhar para todas as relações que eu vivi um dia? As relações dentro da minha família, entre os meus irmãos, tios, avós, pais. Como é olhar para essa relação de origem? Como será olhar para minhas questões da escola, dos colegas, professores, escolas e universidades que talvez eu tenha passado? O que faltou aí? O que sobrou? O que eu fiz com o que fizeram de mim na escola? O que eu fiz com o que fizeram comigo na escola? O que ainda me falta desse período? Respira.
deixando vir as histórias vividas, tanto na família de origem, como na escola. E agora te permita percorrer grupos de amigos que você passou até a data de hoje. E perceba o que poderia ter mudado nessas relações. Como poderia ter sido melhor estas relações. O que eu vivi dentro das relações de amizades que eu conquistei nessa jornada? O que amigos me fizeram, me trouxeram? Que troca eu percebo que ocorre na relação de amizade? Que dores podem estar correlacionadas com as histórias que eu vivi com amigas e amigos? Fui criando minha realidade em cada encontro. Como foram os locais que eu passei trabalhando? Como foi criar essa profissão? Que trocas temos aí? O que faltou? O que ficou desajustado? O que doeu demais dentro desse universo que você foi criando no decorrer da sua vida sobre teu trabalho? As empresas que você trabalhou, ou que você ficou cuidando da família, que a sua empresa foi o lar, foi o desenvolvimento, a permissão de o marido se sentir seguro e confiante para crescer dentro da profissão dele e trazer a segurança para esse lar, onde você cuidou dos filhos e do lar. Observa como foi, o que faltou, o que tens a agradecer nestas relações, o que tens para olhar nos relacionamentos afetivos, pessoas que você conviveu na intimidade. Algo desajustado entre os companheiros que você já teve ou o companheiro, algo dentro destas relações ou desta relação que precisa ser visto, reconhecido, liberado, colocado em ordem. Perceba o que tem aí. Perceba que relações mais você manifestou, criou, conviveu. Perceba agora como você se vê, como está a sua realidade criada dessa trama de tudo que você já viveu, o que você fez com as pessoas com quem você conviveu. Tudo isso criando a tua realidade atual. E essa realidade atual continua. Nunca para.
É sempre um crescimento contínuo. É sempre sobre ser canal e instrumento da vida e continuar manifestando. Pergunte como eu posso me manter ativa, com o fluxo da vida ativo em mim, fluindo a cada passo, compensando o que precisa ser visto, reconhecido e compensado, principalmente histórias de danos dentro do sistema da família. Sorria. Sorria para essa jornada, sorria para tudo que está por vir, criado a partir do agora, das tomadas de decisões agora. Permita que teus olhos se abram. Bom dia para quem chegou depois. A gente seguiu aí com uma meditação, espero que você tenha conseguido fazer. Chegou bastante gente depois, a gente começou cedinho. Então depois que a gente chegou, a gente começou, era 6h05. Entrou aqui para mim a Lela, a Lucinete, a Luana, a Sandra, a Jamile, a Gabi, minha cunhada, a Lu, a Nina, a Madá, a Pati. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí, seguir essa meditação, deixar essa porta aberta aí das perguntas, sendo que tenha passado aí um pouquinho por todas as relações que você já teve, para ver o que temos aí. E como ser mais gentil com você. Dilene colocou olhinho de coração, Lucinete botou mãozinha, Jamile também, então acredito que vocês tenham conseguido fazer. E o convite que eu falei que eu ia fazer para vocês no dia de hoje, como exercício dessa semana auspiciosa para fazer esse alinhamento, é pegar papel e caneta. Papel e caneta. E fazer... Rasgou meu papel, tava com o copo em cima, molhou. Algo que se fazia há muitos anos atrás e hoje em dia poucas pessoas fazem. Devido à tecnologia, devido à agitação, devido a uma falta de conhecimento, talvez, do poder que isso tem. Que lindo, Val. A Val disse que essa meditação vem completar o dia dela de domingo. O dia dela de domingo foi muito auspicioso. Um mega processo de grande cura. Parabéns, Val. Parabéns por esse grande passo. Bom dia, Sandra. Então, assim, o que a gente fazia com papel e caneta? A gente aprendeu na escola, às vezes tem gente que aprendeu com a própria mãe. Papel e caneta servem para a gente escrever uma linda carta e enviar para quem a gente gosta, perguntando como você está. Eu lembro da minha professora ensinando como escrever uma carta e ela disse, isso eu devia estar se eu não me engano, foi a tia Terezinha, foi na 3ª série. Então eu devia ter uns 9 anos, 8, 9 anos. E ela disse, escolham primeiramente para quem vocês vão enviar uma carta. E eu escolhi minha madrinha de batismo, onde eu passava muito as minhas férias. E sabe que há tempos atrás a minha madrinha disse que ainda guarda essa carta porque emocionou muito ela. Ela achou muito lindo ter recebido essa carta. E lá a gente conta o que a gente deseja para a pessoa, né? E pergunta como a pessoa tá. Então agora, depois de a gente ter feito essa meditação, de ter feito aí uma vistoria rápida e breve em como está o teu passado que criou o teu presente,
e que tem momentos ainda para ser vividos aqui, né? Que você deve estar aí na ativa, servindo como instrumento para essa vida, para continuar servindo a essa vida, né? Então não é muito achar que eu ganhei 10 estrelinhas com o meu passado, agora é só receber os frutos. Não é muito sobre isso, né? É muito sobre continuar a serviço, né? É interessante isso. Ou às vezes você tá, tô colhendo, tô num momento muito desafiador, então o que foi de tão ruim que eu fiz no meu passado que gera isso, né? Às vezes as pessoas começam a olhar a história, o histórico da jornada da alma, né? Que coisas horríveis que eu devo ter feito no passado da minha alma para eu estar colhendo tanta coisa ruim, né? Toquei pedra na cruz, as pessoas falam, né? Ou quando a pessoa é muito sortuda, diz que nasceu com a bunda virada para a lua, né? A gente sempre faz essa olhada, a gente vê o que a gente pode alinhar, o que faltou, como a gente pode cuidar e reparar coisas que a gente já vivenciou, mas é sempre de agora para frente, porque se coisas faltaram no meu passado, se coisas precisam ser ressignificadas no meu passado, é agora que eu tenho a oportunidade de fazer. Eu fazendo isso permite que o meu futuro seja um pouco diferente. Por isso, na ideia de escrever uma carta hoje, você não vai escrever uma carta para quem você gosta, como eu fiz lá na minha infância e mandei para minha madrinha. Você vai escrever uma carta para você. Você vai ser a mais sincera possível com você. Você vai ser a pessoa mais gentil possível com você. Então, começa a carta. Oi, querida Carmen. Oi, querida Pati. Oi, querida Gabi. Oi, querida Juliana. Começa a carta assim. É assim que a gente começa uma carta. Como você está? Ih, tem gente que vai chorar. Me conta verdadeiramente como você está. Como você está com seu passado, como você está agora, nesse ano de 2020 que foi tão desafiador para muitas pessoas. O que você pensa, o que você sente, o que você faz em relação a essa vida que você recebeu. Quais são seus sonhos? Faça perguntas. Envie mensagens de motivação. Essa carta, a sugestão é que seja de você adulta para você adulta, de você madura para você madura, do teu ser para o teu ser. Talvez um dia a gente possa escrever uma carta de nós para a criança que a gente foi um dia. Mas hoje eu senti de fazer esse convite, de você escrever uma carta para você. Às vezes para mexer em feridas doloridas, já que eu falei ontem de a gente olhar para as coisas ainda que a gente precisa deixar mais limpo do passado para criar esse planejamento do futuro. Importante a gente adoçar a vida, é importante a gente se acolher. Lembra, como eu posso ser mais gentil com quem está ferido? Será que todas as pessoas já foram feridas? Será que quem fere já foi ferido? Como eu posso lidar com tudo isso? Com mais gentileza, esse é o convite. E o convite da carta é você ser gentil com você, com a visão do seu passado, com a visão do seu presente. Então experimentem e amanhã fica combinado aqui de vocês me contarem nos comentários como foi essa experiência. Então, para começar a escrever a carta, você respira, se conecta com o teu coração, com a tua verdade, com a tua visão. Depois de algumas respirações, bota a mão no papel e na caneta e bora escrever
Começa com algo assim. Querida Carita, como você está? E deixa vir. Tô com vontade de chorar. Você vai ler depois essa carta, né? Quando você manda mensagem para alguém perguntando como a pessoa está, a pessoa não sabe como ela tá, certo? Por exemplo, eu mandei uma mensagem lá, a Jamile escreveu agora, eu vou escrever uma carta para a Jamile e vou perguntar, Jamile, como você está? Eu não estou sabendo que ela está lá desabando, chorando. Agora, quando você escreve como você está, Morgana, a emoção em mim vem à tona de como é que eu estou. Só que eu estou escrevendo uma carta para Morgana. Entende a diferença disso? Não é a Morgana contando para o papel como ela está. É a Morgana enviando uma carta para Morgana, perguntando como ela está e trazendo ânimo, motivação, desejos de melhoras, desejos de prosperidade, contando um pouquinho do que está fazendo. Lembra? A Jamile disse que já está emocionada antes mesmo de iniciar. E depois que você escreveu, fecha a carta, depois abre a carta em outro momento e lê. E lê como é você ser agraciada por você. Espero que vocês tenham compreendido. A Val botou que será mais um pouco enriquecedor. A Jamile botou, é uma mistura de emoção com esperança. É isso. Se existe algo que nós precisamos carregar, é a tão falada esperança, a fé. E para carregar elas, a gente precisa cultivá-las. E a gente cultiva assim com palavras, com pensamentos. Então vamos para nossa... Alguma dúvida em relação a isso? Coloca aí nos comentários. Hoje acredito que em torno do início da tarde eu vou estar enviando para vocês, vou divulgar aqui no Instagram e vou estar enviando para vocês o convite para você estar com a gente no Retiro do Ser Mulher em janeiro, tá? Então fica ligada, quem tem WhatsApp, vou tentar mandar para todos. Apesar que eu tava pedindo ontem para o meu filho dar uma organizada nos meus contatos, ele disse, meu Deus, mãe, fiquei mais de 1 hora e não saí da letra A, quanto contato tu tens? Ele estava apavorado com a minha lista de contatos no telefone. Então se prepara para receber, porque eu quero muito você com a gente, porque esses exercícios como esse que eu estou convidando você a fazer, a gente faz de forma muito mais profunda, num grupo grande. A energia que é movimentada, ela é sensacional. Deixa eu ver aqui. A Denise botou, eu nunca pensei em escrever uma carta para mim. A Jamile, eu tenho certeza que você vem. Te organiza, Jamile, para vir para cá, tá? E se você merece estar. A Denise botou, é desafiador, porém sempre fiz essa pergunta para meus amigos. E a Elisa botou tudo entendido. Maravilha. Então vamos para a leitura. Respira, se abre para receber um pouco mais de saber. Ontem eu movi uma constelação sobre empresa e veio à tona lealdade. Lealdade que a gente tem com os nossos pais, com a nossa mãe.
interessante porque ontem foram 2 casos assim, bem fortes. De às vezes não tá fazendo o que é certo. Foram 2 atendimentos bem fortes. E como a gente vem falando dessas lealdades, né? Aqui no livro, ontem eu tive 2 atendimentos que as pessoas não fazem o que é o certo, o que sabem que é o certo, por lealdade à mãe, por saber que a mãe vai sofrer demais. Uma é deixa eu responder aqui, é a Elisa. Ela tá, não te passei meu endereço. Elisa, eu acho que eu tenho já o teu telefone, né? Se não, me manda no direct. Quando será? Quis fazer o de honras ancestrais em novembro, mas não deu. Quando é que será esse retiro do Ser Mulher? Vai ser só para as mulheres, né? É outro nível de energia que a gente acessa. É nossa essência manifestada com tudo e trazendo a clareza para esse ano que vai ser regido por Vênus, pelo arquétipo da Afrodite, que é o arquétipo do feminino, é o arquétipo de ser mulher, é um dos arquétipos de ser mulher. Vamos olhar para os arquétipos de ser mulher. Quando é que vai ser? O último final de semana de janeiro. 29 é uma sexta-feira, vai ser do dia 29 à noite, sexta-feira, até dia 31, domingo. Então são menos dias, é um dia menos do que normalmente eu faço nos retiros do Portal Ilumina, que vão os casais e vão os solteiros e vão os filhos. Normalmente eu faço em feriados. E esse vai ser sexta-noite, sábado e domingo. Eu estava falando da lealdade, né? Então, num caso, os pais são separados e o pai sofreu muito, bebeu muito e depois conheceu uma pessoa, namora, vive com uma pessoa já há alguns anos, parou de beber, mas nenhum filho aceita. Por essa lealdade à mãe, não querem ver a mãe sofrer, então não visitam e nem conhecem a segunda companheira do pai, né? Lealdade total à mãe. E isso tem consequências? Tem consequências. Que dor é essa que eu gero no meu pai? Por lealdade à mãe, né? A gente fala nas constelações que um filho vai ao pai somente se a mãe permite. Porque a gente viveu 9 meses no ventre da nossa mãe. A gente tem uma lealdade gigantesca com ela. E muitas vezes aí a gente não vai ao pai e diz que está tudo bem em relação ao pai, mas nunca parou para olhar realmente para isso. Quanta falta tem de você em relação ao seu pai. Porque ficou nas lealdades das dores que essa mulher, que é sua mãe, tem em relação a esse homem que é seu pai. E nunca é tarde para fazer esse processo de cura. E o outro caso foi, os pais não se separaram, mas o pai teve um filho fora do casamento, ou seja, existe um irmão e não conheço o irmão. Não conheço o irmão porque se eu for conhecer esse meu irmão, a mãe vai sofrer demais, né? E interessante que a gente olha dentro da constelação e mostra como a mãe vai sofrer, como a mãe não quer esse contato. Mas é irmão. Como faz? Como fica nessa gangorra, nessa dúvida do que fazer, né? E aí precisa ter uma boa conversa, né? E a carta, ela manifesta muito isso sobre a boa conversa, como expressar. Papel e caneta nos permite aprender a expressar mais a vida. A Gê botou aqui, passei pelas situações, né? Família busca pé total. Quem nunca, né? Quem não conhece famílias que passaram por isso, quem não conhece dores semelhantes a essas, né? E
E a gente tá aqui para aprender a trabalhar tudo isso, né? A Gê botou aqui, hoje em dia, graças a Deus, tudo em ordem, todo mundo convivendo bem. Graças a Deus, graças a tu te trabalhar tanto, né, Gê? Graças a Deus te permitir você conhecer ferramentas aí no processo de autoconhecimento e você se permitir ser lapidada por tudo isso e dar conta de processar todas essas situações, né? A gente deve entender esse graças a Deus com as oportunidades que surgem e eu tomo essas oportunidades e faço algo com elas, né? Esse graças a Deus não é uma coisa que acontece comigo dentro do quarto chorando e xingando e indignado com o pai, porque que os pais se separaram, porque que o pai fez um filho fora do casamento ou algo semelhante a isso, né? Não é assim que vem uma cura e uma ordem, como a G colocou aqui, né? Vem muito do processo interno seu, vem muito de uma postura, de como se relacionar com tudo isso. Ó, a Carita colocou aqui, tenho irmãos por parte do meu pai que não conheço. E a gente entende, são irmãos. Como eu não conheço meus irmãos? O que me impede, né, de conhecer meus irmãos? É interessante olhar para isso, bem interessante. Porque essa lealdade cega com a mãe pode estar reverberando em outros âmbitos da tua vida. E se você se liberta dessa lealdade em relação aos irmãos, por exemplo, talvez fique mais fácil de você reconhecer em outras questões que você tenha na vida e que você está bloqueando o seu fluxo de sucesso por estar em lealdades com dores e feridas que não são tuas. Com medo de ferir quem você ama, por você ir atrás do que te pertence e do que é de tua responsabilidade, né? Como dizer sim para um irmão. E isso é algo para se refletir bastante. Então, ontem a gente leu algumas histórias que vocês compreenderam que essas coisas mal resolvidas, como essa história de estar muito leal com a mãe, mesmo vendo que o pai sofre por uma situação dessa, porque daí você é leal à mãe rejeitando o pai, rejeitando o que o pai fez, tocando pedra no que o pai fez, né? Se envolvendo no que tem a ver com a relação desse homem e dessa mulher, né? Desejando muitas vezes, e aí geram dores gigantescas, filhos que desejam que os pais se separem, filhos que não aceitam a forma que os pais se relacionam. Isso pesa bastante. E isso reverbera nas gerações futuras, que foi o que vocês perceberam nas histórias que eu contei antes. É interessante olhar, a Edilene fez uma pergunta aqui, se lúpus pode ser desenvolvida por uma lealdade à mãe. Sempre, quando se trata de doença, eu gosto de olhar dentro do sistema. Eu não gosto de dizer que essa doença está correlacionada a isso, essa está correlacionada àquilo outro. Eu tenho livros maravilhosos que tratam de todas as doenças, não é livro em português, não conheço, tem até livros bons em português que falam de doenças, né? Aquele do Caminho, mas eu tenho um outro que trata de cada doença na visão sistêmica, e mesmo assim eu já vi questões ali que falam de um jeito e quando eu fui constelar mostra outra realidade. Então eu não gosto de trazer respostas limitadas, como o lúpus pode ser desenvolvida por uma lealdade à mãe. Eu não gosto de dar respostas limitadas em relação a isso. O lúpus é uma doença que precisa bem ser vista dentro de um campo de constelação, tá? Vamos para a leitura, porque a leitura de hoje
começa com o subtítulo que diz A Solução. Então, o que vem como solução para aquelas histórias que reverberam e que passam de descendente para descendente quando, né, de antepassado para sucessor, para os descendentes, quando aquilo não ficou em paz no passado. Ontem a gente deu como história, como último exemplo, uma expiação de alguém que sentia as sensações de suicídio e que isso estava correlacionado lá com o assassinato do bisavô, né? A mesma coisa, cara, artrite reumatoide. Normalmente todas as artrites estão correlacionadas a você se alinhar com aliar, né, com a vítima. Alguma coisa pode ter acontecido no passado que não ficou bem resolvido e você diminui sua energia vital, paralisa seu corpo, assim como a vítima, né? Então você segue o mesmo destino de uma vítima do teu sistema, mas mesmo assim, mesmo tendo uma noção dessa, é importante olhar o teu caso dentro da constelação e não generalizar. Cada caso é um caso que precisa ser visto, cada sistema é um caso que precisa ser visto. Por exemplo, essa constelação de empresa que eu fiz ontem. A gente conversou, eu fui fazendo perguntas, fui trazendo toda a noção do contexto da história. Aí eu disse, agora a gente vai mover a constelação. Era online, né? E aí no momento que eu ia começar a constelação, me veio uma imagem, eu fiz uma pergunta em relação àquilo e estava muito correlacionado com aquilo. E a pessoa disse, nossa, eu jamais pensaria que isso ia vir à tona no dia de hoje, que isso tinha alguma influência em relação ao que acontece. Então, normalmente a gente não tem noção do que está por trás. Se você acha que é aquilo, pode ter certeza que na maioria das vezes não é aquilo que está provocando o que você pensa que está provocando na sua vida. Por isso que a constelação é tão interessante. Vamos lá para essa leitura da solução. Neste último exemplo, que foi aquele exemplo que eu acabei de falar, que a gente leu ontem, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos, né? Então, lembra que a mensagem final dizia, até vou ver se eu consigo achar onde dizia: eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração, por favor me abençoe se eu fico. Então o bisneto falava isso para o primeiro marido da sua bisavó. Ele fica como um amigo desse primeiro marido da bisavó, para não espiar mais por ele e não ir atrás, né, dessa morte, de forma a honrar ele de uma forma que não gera cura nenhuma, porque morrendo não vai ter valido a pena, porque entende, esse bisneto só existe graças ao que aconteceu lá no passado. Se essa bisavó matou mesmo esse primeiro marido para ficar com o bisavô desse bisneto, todas essas vidas só ocorreram por causa daquela morte. Então tem um encontro e tem uma lealdade gigantesca entre essas almas, né? Por isso tantas reverberações de histórias dentro dessa família. E ao mesmo tempo que faz esse movimento, que é cognitivo e ao mesmo tempo é visceral, faz um movimento humilde de retirada, de
não carregar mais a culpa da bisavó, deixar com ela, deixar com o seu bisavô, o que é de responsabilidade deles. Quando a gente consegue trazer à tona, né? Então, nesses exemplos que eu trouxe agora, de filhos em lealdade com a mãe, de sentirem a dor que a mãe sente por esse homem, pela relação que essa mulher e esse homem tiveram, né? Se esse pai teve esse filho fora do casamento, ficar em lealdade com essa mãe, isso reverbera para frente. Como é que eu faço a cura? Ficando com o que é meu, deixando eles com o que é deles. Eu sou só o filho disso tudo, sou grato pela vida que eu recebi através desses dois. Mas se meu pai tem irmãos, mesmo que seja com outra mulher, tem filhos, mesmo que seja com outras mulheres, são meus irmãos. Se são meus irmãos, são meus amigos, são parceiros. E pelo menos uma relação de respeito deve existir, de reconhecimento, de dizer te vejo. E você tem o mesmo direito de existir como eu tive. Eu não sou melhor nem pior do que você, porque vim fruto de um casamento e você fruto de uma traição. Isso é muito pesado, né? Veio porque precisava nascer. Veio porque aquela história precisava acontecer. Se libertar desses julgamentos e dessas condenações, para não ter que depois ver isso acontecer dentro, nos seus descendentes novamente, né? Vamos lá, a compreensão. Vou ler mais um pouquinho. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites das consciências pela compreensão. Onde as consciências cegam, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. Eu gosto de explicar significados, porque senão confunde, né? Outro dia eu falei, compreensão limita. A gente traz uma resposta limitante em cima daquilo. Consciência é aquilo que é amplo, que me permite que eu receba mais. E aqui usa a mesma palavra, mas o significado e o contexto é diferente. Porque aqui está falando de uma consciência que por si só é arcaica, limitada, que está correlacionada com a consciência de proteção do grupo, da família, que é uma força que atua ali, essa consciência, né? Não é a grande consciência universal, que é essa que a gente gostaria e se trabalha para acessar cada vez mais, para perceber, saber e ser. Então, quando aqui fala sobre essa consciência e sobre compreensão, essa compreensão, cara, se é meu irmão, se a questão da traição é entre esse homem e essa mulher, se meu pai fica feliz, minha mãe tá triste, né? Se meu pai tem direito de ter 2 filhos, 3 filhos, os filhos que ele quiser, com as mulheres que ele quiser, e todos eles vão ser meus meios irmãos por parte do meu pai. Eu vou dizer sim para essas pessoas que têm o mesmo direito de ter nascido como eu tive, que a minha mãe não é melhor do que a mãe deles só porque casou na igreja com meu pai, por exemplo. E aí tu deixa essa história a quem pertence. Isso é um movimento de compreensão. Isso se faz, um movimento de compreensão com humildade. Isso se faz com humildade. Humildade é se libertar de julgamento e condenação. Então, primeiro precisa haver esse processo interno para depois fazer o movimento externo. Vamos ler essa história que o Bert coloca aqui. O caminho. Um filho procurou o velho pai e lhe pediu: Pai, me abençoa antes de partires. O pai falou:
Minha bênção será te acompanhar por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs e com ele o seu radioso brilho caiu à noite, mas quando escureceu, as estrelas luziram. Que lindo isso aqui, né? O que isso quer dizer? A gente tem o grande sol de dia, mas a gente tem as estrelas de noite. Então essa bênção, essa luz, essa clareza, essa força sempre está conosco. Não importa a jornada que você fez, você pode sempre se conectar com essa bênção da luz da compreensão de algo maior na vida, né? A Carita botou: na verdade eu vim depois, primeiro vieram meus irmãos. O João Regis botou aqui: eu vim após meus meios irmãos, filho do meu pai, fora do casamento. Onde está escrito, né? Que filho de casamento é melhor do que o filho que foi gerado talvez numa noite de festa. Você acredita que para a vida um é melhor do que o outro? Entende que isso é uma arrogância diante da criação da vida? Que comparar um irmão ao outro, ou uma mãe à outra, eu estou me arrogando diante da vida que permitiu a existência desses seres? E sempre que a gente se arroga diante da vida, a vida traz algumas dores e sofrimentos pra gente, pode ter certeza. Pra gente aprender a buscar soluções e se lapidar. Porque se tá doendo, eu vou buscar algo. E aí, quando eu busco esse algo, eu vou reconhecer situações como essa que ficaram em desordem. Eu não compreendi aqui, o João colocou, eu não compreendi se foi satisfação por atenção total da minha mãe, não sei. A G colocou: tudo acontece para o equilíbrio do todo, o que veio antes ou depois. Vieram para trazer coisas diferentes. Às vezes a gente só não entende. E aí essa compreensão que traz aqui nesse subtítulo, né? É se permitir a esse compreender, esse entender que a G colocou aqui, né? Se permitir a entender que todos os seres são instrumentos da vida, né? E que a gente consegue fluir com mais leveza nessa vida quando a gente se liberta de tanto julgamento e condenação, de achar que um ser é melhor do que o outro. Quando a gente se permite ser quem a gente é e lapida aí o que a gente é, o que a gente consegue ser, e sorrir mais para os outros, porque os outros conseguem ser, né? Eu sempre esqueço essa palavra, que é uma palavra que traz essa noção de a gente ser gentil com o processo dos outros, com a gente olhar com bons olhos para aquilo que os outros conseguem manifestar, né? Ontem, a Dilene, eu tinha contado aquela história da Dilene, de ela ter passado lá e ter sentido e pesado e ter ficado cansada em 15 minutos caminhando, e aí ela tomou essa compreensão, e aí ela soltou essa consciência, essa força, esse campo informacional de algo que ela absorveu que não era dela e ela devolveu.
Ontem aconteceu algo semelhante. Eu fui ao supermercado com o Luiz bem rapidinho, no intervalo entre 2 pacientes que eu tinha. E normalmente quando a gente tá agitada, porque tá apressada, porque tem que dar conta do recado, do horário ali, entre 2 pacientes, às vezes a gente tá muito desligada, porque tá com o piloto automático ligado muito forte. Isso foi o que aconteceu ontem comigo. Eu fui no mercado rapidinho, no piloto automático, e aí eu absorvi algo sim de lá, porque eu saí de lá, eu saí estranha, e o Luiz parou num posto de gasolina para abastecer, e quando ele voltou ele me perguntou: o que tu tens? O Luiz me conhece muito, né? E eu disse: não sei, eu tô muito estranha, tem umas coisas passando por mim, uns pensamentos estranhos, ruins. E eu tava quase que cultivando aquilo, querendo entender o que é, por que eu tava sentindo aquilo, pensando aquilo. E se eu ficasse, foi muito rápido, né? Mas se eu ficasse aquilo, cultivando, aquilo aumenta, né? Porque é muito rápido tu fazer conexões e fazer aquele negócio virar um ninho de gato. E ele disse assim: isso é teu? Ele fez a pergunta muito rápido, né? Ele perguntou o que eu tinha e já me perguntou: isso é teu? Deu: não é dele, então por que tu não devolveu ao remetente ainda? Isso é uma tomada de consciência, de compreensão, vamos levar para esse sentido na linguagem da constelação, é uma tomada de compreensão dessas consciências que estão passando em mim, dessas informações, e eu posso devolver a quem pertence isso, né? Eu devolvo a quem pertence. Eu não preciso ir atrás e bater e falar com a pessoa. É energeticamente mesmo. Eu devolvo a quem pertence isso. Porque se eu pego o que pertence ao outro, eu não consigo resolver. E isso reverbera daí. Então, se eu pego a dor do casamento do meu pai e da minha mãe, eu reproduzo isso no meu dia a dia, no meu casamento, muitas vezes, né? Então, eu preciso deixar com eles o que é deles e ficar só com o que é meu. O João disse aqui que foi interessante, ele sempre ficou do lado da mãe, mesmo sem saber da existência. Nós temos uma lealdade muito grande com a nossa mãe, muito grande. É importante a gente olhar para isso. E às vezes a lealdade é muito grande com o pai também, né? Mas como a gente ficou 9 meses com ela e ela não nos abortou, ela passou risco de vida para nos ter. Vamos pensar assim, a cartinha com ela foi mais forte. Esse contrato que a gente fez foi mais forte com ela, né? E a gente pode romper os contratos. Para ficar mais leve, mais livre, mais solto, a gente rompe alguns contratos que a gente fez, que foram malditos, mal compreendidos, com pouca maturidade, às vezes, quando a gente fez, né? E tudo isso permite com que a gente mude a situação agora para que o futuro seja diferente, né? Então é sendo gentil com você, sendo gentil com os outros, não é tocando pedra, se amaldiçoando pelas escolhas no passado que você fez. É sendo gentil, foi o seu possível, e agora o que eu consigo fazer em relação a isso? Então a carta que você vai escrever hoje para você mesmo, perguntando como você está, vai ser uma carta que você vai trazer ferramentas de motivação para você mesmo se alinhar em relação às coisas que você precisa para seguir um novo futuro. Uau, João! Bênçãos! Isso é essa tomada de compreensão, né? E aí o que a gente faz depois que a gente recebe isso? Percebe no corpo se o corpo fica mais leve. Normalmente é isso. Quando a gente ganha essa compreensão, é como se a gente subisse de nível. E isso nos torna mais leve, mais receptivo com outras pessoas. É interessante que uma questão assim, ela reverbera em todos os âmbitos da nossa vida.
Então, sintam-se abraçados no dia de hoje, sintam-se vistos, reconhecidos e que todos do teu sistema familiar sejam vistos e reconhecidos, ganhem o mesmo valor. Que a gente possa respirar e dizer sim para cada um que veio antes, que veio depois, para as histórias como foi. Que a gente tome essa consciência de ficar leve por entregar a quem pertence essas histórias e ficar com o que é meu, tomar consciência do meu lugar. Lugar de filho é um lugar bom se a gente sabe viver nesse lugar de filho. Muito, muito, muito bom estar aqui com vocês, muito, muito bom compartilhar um pouco de ensinamento, de trazer essa clareza para chegar a essa compreensão como chegou para o João, que chegue para mais pessoas. Quem chegou agora, eu vi que a Susan entrou agora, essa live fica salva lá no YouTube, dá para assistir lá no YouTube. Essa semana a gente tá aí, que a gente sentiu ontem de manhã, quando começou a live, de fazer esse processo de alinhamento. É interessante que normalmente todos os anos, nessa época, eu fazia um grupo de atendimento fechado pelo Zoom, onde eu trabalhava várias questões assim, para iniciar o novo ano de forma diferente. E esse ano eu não senti de fazer fechado, esse ano eu senti de fazer aqui aberto com todo mundo que está comprometido em acordar cedo, para participar do clube, para criar essa egrégora, para a gente emanar mais luz para esse planeta, já que a gente está entrando cada vez mais na era de que o poder está no conhecimento, de que todos melhoram através desse saber, através da ativação do seu próprio saber, né? Então é essa a missão de estar aqui e eu fico muito feliz se você se compromete em ontem olhar para a meditação como a gente fez no processo de se purificar, em hoje se acolher através dessa carta de forma gentil, querida, de forma motivacional. Então quem não ouviu, vai lá, lembra, salva o sininho lá do YouTube, que quando quando baixa o vídeo lá no YouTube, você já consegue assistir. Então te organiza. É sempre bom ver presencial, né? Ao vivo tem outra energia, como a gente tá aqui. Mas para quem não consegue levantar às 6 horas porque dorme muito tarde, aproveita que fica salvo no YouTube e compartilha também. E gratidão cada vez mais às pessoas que compartilham nos seus stories, porque chega e mais gente está chegando, mais gente está entrando em contato, querendo saber. Então você é contribuição da luz para mais pessoas. Por isso eu peço todos os dias, com toda gentileza, com todo amor, que você faça um print para contar para todo mundo que você está se permitindo se melhorar, ampliar a consciência, ampliar essa compreensão sobre a vida, sobre os relacionamentos, que você está se permitindo ser esse portal da luz aqui na nossa humanidade. Então compartilhe o convite para as pessoas estarem conosco no Clube da Constelação Online e recebam o meu abraço. Eu vou fazer um silêncio aqui para você fazer o print, ok? Botar um sorriso na cara, eu sempre mexo no cabelo, né? E vamos pro abraço e pro sorriso. Acredito que você tenha feito. Sinta a vibe do coração, de um coração sem armaduras, de um coração que baixou todas as armaduras, que baixou todas as barreiras, que se permitiu ressoar com você, de coração com coração. Sempre é esse o intento, que a gente entre na vibe mais elevada do coração, que é a frequência de cura. Que a gente emane isso para todo o universo, para todas as pessoas. Seja essa frequência, a frequência da cura, a frequência do coração. Beijo, beijo. Nossa, já é 7h11.
Gratidão por vocês estarem aqui. Até amanhã, às 6 horas.